Teve uma mulher que estava em Taubaté na época das rebeliões. A gente trocou muita correspondência. Ela dizia assim: eu defendo as reeducandas. Eu estou aqui, eu caço muita confusão para o direito nosso. E ela dizia claramente lá: falou, eu já fiz 6 abortos, meu filho está preso, eu vivo no sistema há muito tempo. E ela estudava a doutrina espírita, a gente foi avançando, né? Aí um tempo ela deixou de ser espírita. Ela foi para a área evangélica. E ela me mandava, não sei como ela conseguia, um jornal dos evangélicos que era só de testemunho das pessoas. Então vinha lá a carta de testemunho do reeducando e a matrícula e o lugar que ele estava preso. Mas vinha, era um jornal com um monte de. E ela dizia para as outras meninas assim: o Donizete vai deixar de ser espírito porque ele está no lugar errado. Ele tem que vir para a área evangélica. E mandava esses jornais. E eu continuava escrevendo para ela e mandando os livros, e nada de discussão. Só que aí, eu não sei se eu fiz corretamente, eu pegava aqueles nomes, aquelas matrículas, endereço, eu fazia a minha primeira carta e mandava o evangelho para eles. E fui mandando. Dessa turma toda, uns 3 a gente conseguiu avançar no estudo, sem problema nenhum. Só que ela parou de me mandar o jornal. Aí eu falei: fulana, e o jornal? Não, com você não adianta ficar mandando essas coisas que proibiram de eu tentar te convencer. Então teve, mas a gente continuou sem problema algum. Entendeu? Interessante, né? Você entendeu? Mas vocês têm essas situações lá de Ô evangélico. Donizete, como você mesmo falou que mais de 70% é feminino, né? Uhum. Mulher, eu acredito que o tema aborto deve ser bem recorrente nas cartas, né? Você tem algum caso assim? Como que elas ficam com relação, depois que algumas passam a compreender a imortalidade do espírito, o remorso é maior, você consegue incutir ali na mentalidade delas a importância de semear o bem a partir de agora? Como que é isso? Eu diria que é pouco É nesses pouco? casos. Eu acho que o aborto ele é mais recorrente do que se escreve, né? Sim. Mas as poucas que escreveram e pediram para ler sobre o assunto, a gente percebe arrependimentos severos. Não, e às vezes não é ligado ao problema de vida eterna. É o ato em si dela, não apagadamente, meu filho hoje estaria com tal idade. Ah, Você entendeu? Então sim. elas falam, por que eu fiz isso? Aí quando você fala da alma, fala, será que meu filho me perdoou? Será que ele está reencarnado de novo? Você entendeu? Então a gente tem ali, nós temos que confortar essas pessoas e não é passar a mão na cabeça. Falar, não, a vida segue. Você só, no meu modo de entender, você só cessou a oportunidade daquele espírito progredir por teu intermédio. Outras oportunidades vão ter. Não vou ficar ali falando de expiação futura, não tem nada disso, né? Então o arrependimento ali é bem gritante, você entendeu? Até porque é interessante ter esse cuidado, né, Uhum, Donizete? Porque a gente teve aqui com o Jorge Elahá uhum, e o episódio vai ao ar ainda, né? A gente uhum, fez gravado. E ele me falou algo interessante, que ele falou assim, ó, no livro Libertação tem uma palestra que é do espírito Gregório, que ele é do chefe das trevas ali, então ele tá falando tal, e ele fala que se você olha, tem muita palestra espírita igual a dele, que falta esse cuidado. Muitas vezes nós pecamos em ir pelo medo ainda, né? Mas uhum, isso é uma técnica, podemos dizer assim, de gerações passadas, de outras frentes religiosas, né? uhum. E muitas vezes nós espíritas e palestrantes ali, expositores, força muito nesse medo, no medo, no medo. E o Gregório fazia isso, né? Ele se sentia um justiceiro e muitas vezes ele tinha razão dentro da mentalidade dele, mas tem até uma cena que ele sobre o Uhum, aborto, né? Que ele chama ela de loba para ela virar a forma perispiritual de um lobo, e tal. Mas enfim. Então o Elahá falou sobre isso nesse episódio que de ter essa tranquilidade, de não fazer uma fala só no medo, só
destacando a expiação, né? Então acho que eu me recordei disso porque você falou com muita sabedoria nesse sentido, né? Não tem por que destacar a expiação que está por vir de um erro, né? É erguer, né? Erguer o ânimo daquele, a esperança e continuar caminhando, né? Porque eu, no meu entendimento, eu posso estar errado também, pode até me corrigir, mas a expiação, ela não precisa necessariamente ser pelo sofrimento. Você está entendendo? Porque gera o medo. É o que eu vou ter que passar. Você entendeu? Porque se o amor cobre uma multidão de pecados, quando você está na fase de semear o amor e o bem, você também está expiando de alguma forma. Ou seja, você está reparando essas faltas com aqueles que estão sendo beneficiados da sua boa conduta. Se assim tem que ser. Você está entendendo? Então, as pessoas que cometem erros gravíssimos, que é o caso dos que estão reclusos, a gente não tem que ali fazer ser um peso maior Aumentar o sofrimento, né? para a vida futura. De forma alguma. Acho que tem que entender que não é aliviar. Falar, olha, não tem castigo eterno, tem sofrimento eterno. Tudo é resultado. Você quer ver, quando eles começam a entender a imortalidade da alma, uma coisa muito comum que eles falam é assim: agora que eu estou entendendo a imortalidade da alma, agora eu sei porque eu sofro. Eu estou expiando erros de vida passada. Todo o meu sofrimento está ligado a vidas passadas. Eu falo, não. Você está reclusa, não tem nada a ver com vida passada. O juiz, quando te condenou, não viu a tua reencarnação anterior. Você está reclusa porque você cometeu equívocos nessa vida. E os teus equívocos que você cometeu nessa vida está muito relacionado aos teus hábitos de vidas passadas. Então lá, esses erros que você está cometendo hoje, você já cometeu em vidas anteriores, então não teve mudança. Mas essa condenação tua é pelo teu erro dessa vida. Para de colocar que é do teu passado. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.